Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E seguindo no nosso curso do Sonar Platino, hoje nós iremos abordar sobre um tema pelo qual eu tenho recebido muitos e-mails com dúvidas no assunto, que é o problemas encontrado com os plugins instalados. Sei que muitos já tiveram aquela dor de cabeça, de procurar um plugin que foi instalado anteriormente em sua máquina, antes da instalação do Sonar ou mesmo pós-instalação do Sonar, e vai lá na sua lista de verificação do Sonar e não encontra aquele plugin. E isso a gente coça a cabeça e olha para lá o que está vendo, e às vezes a gente chega e reinstala aquele plugin e não resolve o problema. Então hoje nós vamos mostrar aqui algumas soluções que irá definitivamente resolver esse problema do plugin fantasma dentro do Sonar, aquele plugin que desaparece da lista dos VST e dos VSTIs. Como sabemos, logo que nós iniciamos o Sonar, ele faz essa varredura e diz quantos VSTs foram encontrados na nossa máquina, quantos novos, quantos foram removidos, quantos estão com algum erro devido à instalação. Então vou fechar aqui e vamos continuar falando. Uma coisa, senhores, que nós devemos entender, eu vou abrir aqui um novo projeto qualquer, vou botar o nome qualquer aqui e vou fechar aqui para que nós possamos ver isso na prática. Eu vou fechar essa track aqui que não há necessidade. O que iremos fazer numa track tem a mesma serventia para todas. Então, como sabemos, o Sonar logo de início faz essa varredura procurando por novos plugins que estão dentro do nosso PC, mas às vezes ele não encontra, e vamos entender então o porquê. O Sonar segue por predefinição de organização de fábrica, já vem assim de fábrica, e para que ele possa localizar de modo facilitado os seus VSTs e VSTIs, e também com a finalidade de evitar esses transtornos, sempre que instalar os novos plugins, senhores, procure colocá-lo na pasta padrão do Sonar que vem de fábrica, que se divide em 3 pastas, sendo a primeira a mais recomendada para instalar os seus plugins. Eu vou aqui fazer a simulação de uma instalação de um plugin para que nós possamos entender isso, e quando nós começarmos a iniciar novas instalações, fazemos dessa maneira que assim não teremos problema. Então, antes de mais nada, eu vou deixar aqui na tela os 3 endereços da onde são comuns que o Sonar coloque os plugins. O primeiro é o C, programa CalcWalk VST Plugins, que é o mais recomendado. O segundo é o C, programa filé Stamberg VST Plugins. E o terceiro, C, programa filé VST Plugins. Anotem como está escrito aí na vossa tela para uma posterior instalação, e quando instalar, verificar se esse plugin que está sendo instalado ele mesmo já não está indo para alguma dessas pastas. Eu vou aqui simular agora a instalação de um plugin para que nós possamos ter ideia. Os senhores notem que já por definição ele já escolheu aqui a pasta, uma das pastas do próprio Sonar. Temos aqui dos dois jeitos, tanto para 32 bits como para 64 bits. Eu poderia muito bem chegar aqui e selecionar a pasta que eu quisesse. Então, se não tivesse, ir até lá na CalcWalk, no caso, poderia ser Stamberg ou CalcWalk, VST Plugins, e apertaria OK, e instalaria ali. Dito isso, então, já entendemos essa parte. Então agora vamos entender agora com os plugins que já estão instalados na nossa máquina. No caso dos senhores já ter instalado o seu plugin e eles não aparecem, o que nós vamos fazer? Nós temos 2 caminhos a seguir. O primeiro, logicamente, é chegar aqui e verificar, na parte de plugins, se ele se encontra. Não encontrou, nós vamos ver um pequeno detalhe. Veja que aqui nós temos default all plugins, quer dizer, todos os plugins instalados, como temos também, e aqui no meu caso está só os plugins de efeitos que veio nativo no Sonar. Por isso que se eu procurasse aqui um outro plugin eu não encontraria. Eu botaria aqui default todos, e veja que agora ele mostra todos os plugins que eu tenho. Então vamos botar, por exemplo, aqui o Paz. Eu ia procurar ele aqui na lista, Paz, e ele já me deu, existe já dentro da minha configuração. Então essa é a maneira, porque às vezes vocês olham aqui na lista e falam, ele não existe, mas por que não existe? Porque ele tá só que apareça os plugins que veio, essa solução. Essa aqui é a terceira que eu vou falar no outro módulo, que é organização de plugin, como você organizar os seus plugins. Por isso aqui não existe, só existe 2 coisas: default all todos os plugins e platino de efeito. Então esse é o primeiro passo. Ele tem que estar default todos os plugins. Por quê? No outro módulo eu vou explicar como organizar e aparecer todos também de uma outra forma. Então dessa forma é todos.
Então se eu chegar aqui e tirar, ó, vê que tem todos os plugins, tanto da versão 3, como da versão 2, como os Directs TV, ó. Estão todos eles aqui. Se mesmo colocando como default e os senhores não conseguirem encontrar o plugin, nós vemos na primeira opção que vai abrir uma janela que é de tratamento de configurações dos plugins que existem dentro do nosso PC. Então nós vamos abrir essa janela. E notem que aqui eu vou clicando, ele vai listando, ó, vê que demora que ele está listando todos os plugins. Agora uma coisa interessante, senhores, enquanto eu falo ele está listando, vê que eu tenho plugin demais, que eu faço teste, que isso aqui é um PC que eu tenho em casa para teste. Ele, se nós olharmos aqui, o que está escrito aqui? Que é uma lista que existe a aparição só dos plugins que estão habilitados. Pode acontecer, às vezes por algum erro, que o próprio Sonar desabilite. Então nós temos que falar agora que eu quero ver os plugins que estão desabilitados. Ele agora vai fazer a varredura de todos os plugins que estão desabilitados no seu PC. Então veja que aqui eu tenho alguns desabilitados, porque são plugins que são do Vegas, de um editor de vídeo, e que esses plugins não seria usado aqui nesse caso para mim na edição de áudio. Mas caso eu queira ativar ele para a listagem dos plugins aqui, eu escolheria o plugin e chegaria aqui embaixo e ia falar Enable Plugin, quer dizer, habilite esse plugin. E quando eu clicar aqui, automaticamente ele já vai aparecer na listagem do Sonar. Então também veja essa questão, se ele não está, procure ele, se ele é um VST de primeira versão, se é um VST 3, né, que ele vai procurar. Veja aqui que eu tenho esse que é a versão 3, que ele está desabilitado, que não aparece lá para mim, então teria que chegar aqui e mandar habilitar. Mas caso ocorra de mesmo assim ele não está na listagem nem dos excluídos, aqui nesse caso, nós vamos fazer então uma medida mais drástica. Vamos fechar essa janela, vamos fazer o seguinte, apertar a letra P do nosso teclado do PC, que vai abrir a aba Preferência, ou vindo até Edit e apertando Preferência ou com a letra P. E vamos até VST 7, que é a configurações dos plugins. Então nesse caso, senhores, nós vamos fazer o seguinte, mostrar ao Sonar aonde está instalado o plugin. Nós vamos procurar no PC aonde foi instalado. Vamos supor aqui, eu tenho um plugin qualquer, por exemplo, eu tenho um plugin qualquer que seja esse aqui. Então eu venho e mostro essa pasta ao Sonar. Então vou fechar, vamos voltar ao Sonar. Chego aqui, ADET, procuro no computador onde está a pasta de instalação daquele plugin. Eu vou aqui simular um qualquer, ó, e apertaria OK. Quando eu apertasse OK, aquela pasta estaria aqui, ou seja, agora o Sonar também vai escanear aquela pasta toda vez que abrir. Como eu também posso ter tirado o plugin para não perder tempo, chego aqui e removo uma pasta que eu coloquei anteriormente, de um plugin que já não exista mais. Mas no caso aqui nós estamos falando de caso de plugins desaparecidos. Então vocês vão chegar até aquela pasta e toda vez que escaneasse, além das 3 pastas normais, e escanear aquela pasta extra que eu coloquei. Veja que aqui já aconteceu isso comigo, por isso que eu tive que fazer e mostrar ao Sonar alguns outros plugins que estavam perdidos. E toda vez que os senhores colocarem uma nova pasta, os senhores cheguem aqui e falem que quer fazer um escaneamento agora, rescaneando também os plugins que estão falidos. Às vezes um plugin que foi mal instalado, ele rescaneia e acha o DLL dele. Depois eu vou explicar um pouco sobre DLL. E rescanear todos os plugins que existem. É uma forma dos senhores fazerem isso. E de forma também manual. Quando ele faz de forma automática, ele não faz. Se ele já excluiu, ele não rescaneia aquele plugin, né? Ele também não fica fazendo varredura nos plugins que já existem. Então sempre que botar aqui a nova pasta, chega aqui e manda ele fazer um escaneamento. Então chega aqui uma varredura, aperta esse botão e scan. E ele, ó, passa a procurar todos os plugins existentes na máquina. Assim, no caso desse reset, é para o que? Ele reseta tudo que ele já encontrou, tudo que ele já fez, e quando escanear, ele vai escanear totalmente do zero. É uma forma de zerar, resetar tudo que foi feito de escaneamento e varredura do Sonar em relação aos plugins anteriormente. E para terminar as soluções desse problema de plugin, eu vou falar disso aqui que é interessante, VST3 migração. O que é isso? Às vezes na máquina nós temos a versão de um mesmo plugin, um compressor, que ele tem a versão VST2, né, que é uma versão mais antiga, e a versão moderna, que é a VST3. Então nós temos essas duas versões na máquina. Logicamente que a pessoa sempre vai querer usar a versão já mais atualizada, né, a mais moderna. Quando a gente clica nisso aqui, tá dizendo, né, a gente deixa aqui selecionado, tá dizendo que se tiver ambas as versões, o Sonar tem que ocultar
a anterior, quando aparecer lá na listagem. Se tiver 2 plugins, ou seja, 2 compressores da mesma marca, da mesma firma de fabricação, e tem a versão dele 2 e a 3, ele na listagem ele esconde a 2, para você não ficar perdendo tempo usando o mais antigo, só usar a mais moderna. E a segunda opção, quando está habilitada, você está dizendo para o Sonar fazer o seguinte: toda vez que ele abrir um projeto e que esse projeto tenha, nesse mesmo caso, 2 compressores, por exemplo, que são da versão 2 e 3, que ele automaticamente ele faça essa mudança para o 3 e tire aquele. Ele vai lá e faça isso sem que você nem veja. Ele muda para você e bota a versão mais moderna. Sendo assim, não vejo necessidade de prosseguirmos mais, né, para que não fique longo esse estudo. Então aqui eu espero que esse estudo possa lhe ser útil agora nos seus problemas de plugins. Nós temos outros problemas que nós vamos falar mais na frente, que é problema de latência, né? Nós vamos dizer, e muitos sofrem desse problema, mas não é problema de plugins fantasma, esse nós já resolvemos. Quero agradecer a todos vocês que estão dando aí seu incentivo, seja por e-mail, seja através dos comentários, aqueles que estão dando seu joinha, que é sinal que eu estou no caminho certo dos estudos. Perdoe, senhores, pela minha língua presa, minha dicção ruim. Eu não sou professor, sou apenas um estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade é apenas compartilhar essa experiência para ajudar todos aqueles que estou iniciando. Então eu peço ao bom Deus que abençoe a cada um de vocês que está sempre aqui participando, me ajudando. Isso é muito importante, mandando as suas dúvidas. Então, senhores, só devo agradecer e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.